A história da Assembleia de Deus transcende uma simples narrativa religiosa. É uma tapeçaria rica em fé, desafios e transformações. Você já se questionou sobre como um movimento modesto, iniciado por missionários estrangeiros no Brasil, se consolidou como a maior denominação evangélica do país? Hoje, desvendaremos a história jamais contada da Assembleia de Deus. Os desafios, os milagres, as controvérsias e os detalhes que poucos conhecem serão revelados. Permaneça conosco até o final, pois esta história poderá transformar sua perspectiva sobre esta igreja. A história da Assembleia de Deus tem suas raízes no início do século XX, mas antes de explorarmos a fundação da igreja, é crucial compreendermos o movimento pentecostal, que serviu como alicerce para tudo o que se seguiu. Em 1901, na cidade de Topeka, Kansas, ocorreu um evento que redefiniria a história do cristianismo moderno. Lá, foram registrados diversos batismos no Espírito Santo. Mas o que é esse batismo no Espírito Santo, tão mencionado nas igrejas pentecostais? O termo deriva de um momento crucial, descrito no livro de Atos, no Novo Testamento, onde Jesus promete aos seus discípulos o envio do Espírito Santo, que os capacitaria para a missão de pregar o Evangelho ao mundo. O batismo no Espírito Santo é descrito em Atos 2, quando os discípulos de Jesus estavam reunidos em Jerusalém, no dia de Pentecostes. A Bíblia relata que, repentinamente, um som como o de um vento impetuoso preencheu toda a casa onde estavam, e línguas de fogo se assentaram sobre cada um deles. A partir desse momento, eles começaram a falar em outras línguas, uma manifestação do poder do Espírito Santo. Este evento é considerado o nascimento da igreja cristã primitiva. Agora que compreendemos o batismo no Espírito Santo, é necessário abordarmos o avivamento que ocorreu no final do século XIX. Nessa época, o cristianismo passava por uma grande transformação. Enquanto as igrejas tradicionais mantinham suas doutrinas rígidas, um novo movimento surgia nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa. O movimento pentecostal defendia uma experiência espiritual mais intensa, marcada por milagres, curas divinas, profecias e, principalmente, o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas. Em 1906, um avivamento na rua Azusa, em Los Angeles, liderado pelo pastor afro-americano William Seymour, desencadeou uma verdadeira revolução. Pessoas de todas as partes começaram a buscar esse novo derramamento do Espírito. Entre os impactados por este avivamento estavam dois jovens suecos que mudariam a história do cristianismo no Brasil: Gunnar Wingren e Daniel Berg. Gunnar Wingren nasceu em 1879, na Suécia. Desde a infância, sentia um chamado especial para servir a Deus. Ele se tornou pastor batista e, ao longo dos anos, começou a se aprofundar nas novas doutrinas pentecostais. Em uma conferência nos Estados Unidos, ele recebeu uma profecia que mudaria sua vida. Deus o estava chamando para um país distante e desconhecido. Já Daniel Berg, nascido em 1884, também era sueco e sentia um forte desejo de propagar a fé cristã. Ele não era pastor, mas um operário metalúrgico. Assim como Wingren, teve contato com o movimento pentecostal nos Estados Unidos. Certo dia, ao orar com amigos, recebeu a confirmação de que deveria viajar para um país chamado Brasil. O problema? Nenhum dos dois sabia nada sobre o Brasil. Sem recursos financeiros, mas com muita fé, eles embarcaram para um país cuja língua desconheciam. Chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910. Aqui começa uma jornada repleta de desafios e milagres. Ao chegarem ao Brasil, Wingren e Berg começaram a frequentar a primeira igreja batista de Belém. Inicialmente foram bem recebidos, mas, ao compartilharem a crença no batismo com o Espírito Santo e nas manifestações sobrenaturais, causaram um racha dentro da igreja. Os líderes batistas viam essas práticas como algo estranho e até perigoso.
O resultado? Wingren e Berg foram expulsos da igreja, mas eles não desistiram. Em 18 de junho de 1911, junto com um pequeno grupo de seguidores, fundaram uma nova igreja, que inicialmente se chamava Missão de Fé Apostólica. Este pequeno grupo se tornaria, anos depois, a maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus. E aqui reside um detalhe incrível. A igreja cresceu sem recursos, sem apoio e sem uma estrutura organizada. O crescimento foi impulsionado pelo fervor do povo e pela pregação apaixonada dos missionários. O que começou com um pequeno grupo em Belém do Pará, logo se espalhou para outros estados. Em pouco tempo, milhares de pessoas estavam aderindo à nova fé. Mas por que este movimento obteve tanto sucesso no Brasil? A resposta reside na ênfase dada à experiência espiritual pessoal. O pentecostalismo, com suas manifestações emocionais e espirituais intensas, cativou muitos brasileiros, que se sentiam desconectados de igrejas mais tradicionais. Agora, vamos explorar um pouco mais as doutrinas que fundamentam a Assembleia de Deus. Como vimos, o batismo no Espírito Santo é um dos pilares centrais desta igreja. Mas o que mais a Assembleia de Deus ensina? A igreja prega a salvação pela fé em Jesus Cristo, um ponto comum a todas as igrejas cristãs. No entanto, a Assembleia de Deus enfatiza que a santidade é essencial na vida do crente. Isso significa viver uma vida sem pecado e dedicar-se à oração constante. Outro ponto central da doutrina da Assembleia de Deus é a cura divina. Acredita-se que Deus ainda realiza curas miraculosas, e muitas igrejas promovem cultos de cura e libertação. E não podemos esquecer o papel da liderança dentro da igreja. Embora a Assembleia de Deus tenha um modelo autônomo, ela é bastante organizada, com uma estrutura hierárquica de ministros, pastores e diáconos. Cada igreja local tem autonomia, mas segue os princípios doutrinários centrais. Com o crescimento explosivo da Assembleia de Deus, também surgiram algumas controvérsias. A maior delas, sem dúvida, é a prática do batismo no Espírito Santo e a manifestação de línguas estranhas. Isso gerou um debate acirrado dentro e fora da igreja. Muitos cristãos questionam a legitimidade do falar em línguas, enquanto outros veem esta prática como uma evidência indiscutível da presença do Espírito Santo na vida do crente. Outra controvérsia envolve a teologia da prosperidade, que tem ganhado terreno em algumas igrejas da Assembleia de Deus. O conceito de que a fé pode resultar em prosperidade financeira e bens materiais tem gerado tanto apoio quanto críticas. Hoje, a Assembleia de Deus é um fenômeno global. Com milhões de membros em mais de 170 países, a igreja tem se expandido com uma missão de evangelização e renovação espiritual. No Brasil, a Assembleia de Deus é uma das maiores denominações evangélicas, com mais de 20 milhões de membros. E no mundo, este número ultrapassa os 80 milhões. E você? O que pensa sobre a Assembleia de Deus? Já participou de um culto? O que acha sobre a prática do batismo no Espírito Santo e a fala em línguas? Até a próxima!